hoje, pô. Eu nunca cheguei. Nosso querido Vini Casagrande fala sobre os desfalques para essa partida. Rodolfo. Confronto direto e importante na briga pelo G4. A equipe de Filipe Luís tem as atenções divididas com a final da Copa do Brasil e o jogo de hoje diante do Inter. E para a missão de logo mais, o técnico terá que driblar os desfalques. Ao todo, o time tem 10 baixas. O mais recente é Davi Luiz, que apresentou uma dor bilateral no tendão de Aquiles e tornozelo e não viajou com o restante da delegação. E a partida pode servir de oportunidades para velhos conhecidos de Filipe Luís. O técnico deve aproveitar 4 jovens do Sub-20 para completar o banco. São eles o atacante Tchola, o lateral esquerdo Zé Wellington, o zagueiro Iago e o goleiro Diogo Alves. A equipe tem de volta ainda Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no jogo contra o Juventude. O Flamengo ainda terá que quebrar uma invencibilidade de 11 partidas do Colorado e uma sequência de resultados negativos contra times de Roger Machado. O rubro-negro não consegue vencer equipes comandadas pelo técnico desde 2021, quando superou o Fluminense pelo Campeonato Carioca por 3-1. Na sequência, foram outros 2 duelos com 2 derrotas. O Colorado está em 5º lugar com 52 pontos, 2 atrás do rubro-negro, que é o 4º colocado. O Flamengo vai com tudo para ficar mais perto na vaga da Libertadores do ano que vem. Vene, como estão os desfalques do Flamengo para essa partida de hoje? O jogo importante, o jogo atrasado pela 17ª rodada, e o Inter vem muito poderoso nessa reta aí, né, o Vene? O Internacional está vivendo um grande momento no Campeonato Brasileiro, inclusive, se vencer o Flamengo hoje, ultrapassa o Flamengo e entra no G4. Então é um jogo extremamente importante, tanto para o Internacional quanto para o Flamengo, mesmo o Flamengo pensando... Confronto direto, Confronto né? direto, mesmo aí o Flamengo pensando na final de domingo. Pode falar, Vene. E o Flamengo tem uma longa lista de desfalques para esse duelo, são 10 no total. Davi Luiz, Alexandro, Luiz Araújo, De La Cruz, Carlinhos, Cebolinha, Pedro, Vinha, Arrascaeta e Léo Pereira. Ou seja, querendo ou não, Filipe Luís terá que mandar uma equipe, digamos assim, mais alternativa em campo e ainda tem a possibilidade de ele poupar alguns jogadores que vêm de uma sequência grande como titulares. É o caso do Wesley, titular absoluto nos últimos 6 jogos, e também do Gabigol. Embora seja um jogador questionado no setor ofensivo do Flamengo, mas ele é o escolhido pelo técnico Filipe Luís e ele provavelmente será poupado. Essas escolhas do poupado é por um momento do jogador ou já pensando num ciclo de treinamento para a Copa do Brasil? Não, você tem essa informação? É pensando na Copa do Brasil. Ele está pensando na Copa do Brasil, está preservando. Eu vou utilizar a palavra preservar porque assim, eu acho que é mais justo até, porque supondo que se a final fosse hoje, os dois entrariam em campo. Mas olha só, a gente não tem que ter essa cautela em falar que quando a gente está pensando em treinar por uma coisa, na nossa vida, quem gosta de fazer musculação, enfim, crossfit, ou para quem é atleta de alta performance, que é o caso dos jogadores do Flamengo, você tem um foco, uma mira, e aí você faz um treinamento todo pensado nessa mira. E aí a gente pode estar falando aí que hoje o Flamengo se prepara e treina e pensa na Copa do Brasil. E aí tem um brasileiro no meio do caminho. Pode ser por aí? Não, é pensando na Copa do Brasil, exclusivamente na Copa do Brasil. Querendo ou não, se tornou aí a única possibilidade de título do Flamengo para a temporada. Muita gente trata como um prêmio de consolação. Eu não vou tratar como um prêmio de consolação. Eu acho que a Copa do Brasil, querendo ou não, é um título extremamente importante, mas a gente sabe que pelo investimento que o Flamengo faz, se esperava muito mais do Flamengo, não só em questão de título, mas também de desempenho. Então, assim, eu não vou criticar o Filipe Luís por fazer isso, pelo contrário, eu acho que o Flamengo, ainda mais depois do que a gente viu ontem, o Atlético Mineiro diante do River Plate, será uma final extremamente difícil. Se o técnico Filipe Luís entende que esse é o melhor para o Flamengo conquistar o título da Copa do Brasil, assim tem que ser feito. Olha só, Pedrosa, olha como o Big Boss está trazendo um recorte aqui que é realmente como esse confronto de hoje, atenção, torcedor do Flamengo, como esse confronto hoje é importante. A gente está falando que um Flamengo que se perder, ele é ultrapassado pelo Internacional. E já vamos falar desse cara aqui. E se ele ganhar, ele empata com Fortaleza, que é um time, desculpa aí que eu sei que é a cara desse telão, que é um time que a gente tá falando, eu continuo falando que ele briga aí pela cabeça, pela ponta do campeonato. Vocês já falaram que não. Se não fossem os pênaltis do Palmeiras, deveria estar brigando ainda mais. Cadê a sirene, DJ Careca? Essa é a verdade. Do outro Ele tá nervoso aqui hoje, vocês não têm noção. Não, o da mão foi pênalti. Tá, e o outro? O outro muito duvidoso. 2-1. Aqui, Pedrosa. Fala comigo aqui, que eu já perdi minha energia nesse dia, desse jogo. E o Inter, que ninguém falava dele. O Big Boss lembrou, na época, ele estava até na zona de rebaixamento. Sim. Veio numa carreira aí, tudo bem, ficou com... Isso que eu estava tentando te falar aquela hora. Eu acho que ele ficou com 6 ou 7 jogos a menos. Foi. Bastante, né? Foi um número grande.
Mas olha aqui o Internacional, Pedrosa. Não, uma recuperação brilhante, gente. O Internacional esteve numa situação que só Grêmio e Juventude estiveram, de ter seu estádio inundado, por exemplo. O Internacional ele consegue uma recuperação brilhante, não só com o seu elenco, mas o trabalho do Roger Machado também é muito bom. Chega aí disputando com o Flamengo no G4, um jogo importantíssimo, mas vale lembrar que também não é algo para ligar muito o alarme do Flamengo caso perca. Porque em relação à vaga na Libertadores, a chance de ter um G7 é muito grande, principalmente com Botafogo e Atlético Mineiro na final da Libertadores, o Flamengo e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, assim, ainda tem um Botafogo podendo ser campeão de 2 competições. Então, o G7 é praticamente uma realidade. Então, assim, por mais que esse jogo seja ruim caso o Flamengo perca, também não é algo para se preocupar em relação à vaga na Libertadores. Pensando em título, já falei aqui, para mim o Flamengo não tem time para chegar no título do Campeonato Brasileiro. Ó, e o Vasco, hein, ô Pedrosa, alguma novidade pro Vasco? A novidade aí do Vasco da Gama é que o time continua